Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre a determinação da função do primeiro grau através das coordenadas de dois pontos. Uma função polinomial do primeiro grau, f de x igual a x mais b, pode ser determinada com as coordenadas de dois pontos distintos, diferentes, que eu chamei aqui de x1, y1 e x2, y2, as coordenadas de dois pontos genéricos. Para determinar os coeficientes angular A, utilizamos, ok? Então tem aqui f de x1, ou seja, y1, e f de x2 é igual a y2. Então eu tenho aqui duas funções genéricas, y1 igual a x1 mais b e y2 igual a x2 mais b. Ou seja, eu substituí as coordenadas do primeiro ponto e substituí as coordenadas do segundo ponto. x1, y1, x1, y1, x2, y2, x2, y2. Bom, subtraindo a função de baixo, a equação de baixo pela equação de cima, eu tenho y2 menos y1 é igual a ax2 mais b menos ax1 mais b. Então, eu tenho aqui menos ax1 e menos b. Mais b menos b é igual a 0. Então, ficou ax2 menos ax1. y2 menos y1 vai ser igual a que multiplica x2 menos x1. Ou seja, eu coloquei o A em evidência. Ou seja, A vai ser igual à diferença das abscissas. A vai ser igual à diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Assim eu acho o coeficiente A. Continuando, e agora, como é que eu faço para determinar o coeficiente linear B? Então eu vou pegar uma das equações, peguei a primeira, e vou substituir o A, que é a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Ok? Aí aqui eu vou multiplicar toda a equação por x2 menos x1 para eliminar o denominador. Aí ficou y1 que multiplica x2 menos x1 é igual a y2 menos y1 que multiplica x1 mais b que multiplica x2 menos y1. Ok? Apliquei aqui a propriedade distributiva. y1 vezes x2 dá x2, y1. y1 vezes x1 dá x1, y1. Aqui é a mesma coisa. x2 vezes y2 dá x1 vezes y2 dá x1, y2. E x1 vezes y1 dá x1, y1. Passando esses dois termos para o primeiro membro, eu inverto o sinal. Então, o mais virou menos e o menos virou mais. Ok? E se vocês perceberem aqui, eu tenho aqui uma eliminação. Menos x1, y1 mais x1, y1. Então, zerou. Eu fiquei com x2, y1 e x1, y2. E B vai ser igual a abscissa do segundo ponto vezes a ordenada do primeiro ponto menos a abscissa do primeiro ponto vezes a ordenada do segundo ponto, dividido pela diferença das abscissas. A abscissa do segundo ponto menos a abscissa do primeiro ponto. Ou seja, para determinar o coeficiente A, é a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. E para determinar o coeficiente B, vai ser o produto da abscissa do segundo ponto pela ordenada do primeiro ponto, menos o produto da abscissa do primeiro ponto pela ordenada do segundo ponto, dividido pela diferença da abscissa do segundo ponto pela ordenada do primeiro ponto. Vamos ver um exemplo. Vamos escrever a função do primeiro grau tendo
dois pontos, onde o primeiro ponto x é igual a 1, y é igual a 5, e o segundo ponto x é igual a 0 e y é igual a 2. Então, eu tenho os pontos de coordenadas x igual a 1, y igual a 5, x igual a 0 e y igual a 2. Então, usando a fórmula para calcular o coeficiente A, então vai ser y2 menos y1, 2 menos 5, dividido por x2 menos x1, 0 menos 1, que vai ser igual a 3. Calculando o coeficiente B, então x2 vezes y1, 0 vezes 5, menos x1 vezes y2, 1 vezes 2, dividido por x2 menos x1, 0 menos 1. Nós vamos ter aí o valor de 2. Ou seja, A igual a 3, B igual a 2. Substituindo na genérica, eu tenho aí... sim, aqui eu posso também achar o valor de B, né? Eu tendo o valor de A igual a 3, eu substituo aqui. Eu peguei o ponto que tem coordenadas y igual a 0, x igual a 2. Eu substituí o y por 2, x igual a 0, y igual a 2. Substituí o y por 2 e o x por 0. Eu também acho o valor de B, ok? E substituindo aí, eu tenho a função 3x mais 2. Tirando a prova real, fazendo f de 1 vai dar 5 e fazendo f de 0 é igual a 2.